Olá pessoal, então estamos aqui para a gente tratar agora daquele mesmo esquema, intercalando. O vídeo passado eu falei sobre o buraco negro e as particularidades dele, para o pessoal que gosta mais de tema científico, e hoje eu vou tocar em assuntos do cotidiano e mais especificamente, vou tocar no assunto do que é o tema do vídeo de hoje, que são curiosidades tiradas da Bíblia. Pelo menos curiosidades minhas que eu vou compartilhar com vocês. Muita gente vai saber, logicamente estudiosa, muita gente estudiosa da Bíblia vai tirar isso de letra. Mas são temas que eu até hoje não encontrei resposta. E olha que eu já conversei com muita gente. Eu não faço acepção de autoridades religiosas. Eu converso com todos. Eu converso com pastores, eu converso com padres, eu converso com bispos, eu converso com pessoas que estão fazendo teologia, Eu converso com pessoas que são preparadas, muito mais preparadas do que eu no intuito de saber. Conforme eu falei, eu tenho uma coisa dentro de mim que é tentar fazer sentido aquilo que dá para fazer sentido. Tem coisas que eu sei que eu não vou saber, que nós não vamos saber. Mesmo aqueles que acham que sabem, mas não sabem. Porque tem coisas que a gente só vai saber quando entrarmos na dimensão espiritual. Eu já falei aqui que o nosso corpo vai ser trasladado, vai ser glorificado, vai ser potencializado, sobretudo a nossa mente. A nossa mente, ela trabalha hoje uma carga inferior a 10% da potencialidade. Conforme a obra de Santo Agostinho, na glória, ela vai estar potencializada no seu 100%. Imagina uma mente 100% trabalhando, ela é capaz de compreender coisas que hoje a gente não compreende. Então, tem certas coisas que a gente tem que deixar para a glória, mas tem coisas que a gente pode resolver desse plano. A gente não pode cair naquela questão de tudo achar que não temos que acreditar, e não temos que pensar. Eu acho isso um erro. Eu acho que a gente não tem nada a ver nós termos fé e mesmo assim nós indagarmos de certas coisas, de certas circunstâncias. Porque Deus, diferente dos outros animais, nos deu o discernimento. Eles não nos daria discernimento para não ser usado. Seria uma coisa, até um contrassenso. Então, tem certas coisas aqui que eu elenquei e que eu vou compartilhar com vocês para te mostrar que na Bíblia existem coisas intrigantes e que merece reflexão. Por exemplo, eu vou começar falando já na época do rei Davi. Na época do rei Davi, todo mundo sabe que Moisés avisou o faraó para libertar o povo dele, o povo israelita, para que o povo voltasse para sua terra, a terra prometida, Canaã. O faraó, na época, não quis, porque a mão de obra lá dos hebreus, dos israelitas, à época, já estava na condição de mão de obra escrava, diferente de quando eles entraram. Eles entraram
na qualidade de amigos do Egito, quando José levou para o povo de Israel para lá. Eles entraram na condição de hóspedes, muito bem tratados. 400 anos depois, essa relação foi sendo degradada, até chegar na condição dos egípcios tratarem os israelitas como escravos. Isso desagradou Deus. Daí Deus ter mandado um recado primeiro para o faraó. Ele recebeu não só através de Moisés, que era uma pessoa próxima a ele, mas de diversas outras fontes. Na Bíblia disse que Faraó, pelo que eu entendi, ele cederia conforme ele visse as desgraças acontecendo com o povo dele. Cederia no sentido de liberar o povo embora, para que as pragas aplacassem, cessassem. Mas na Bíblia fala que Deus endureceu o coração do faraó, a ponto dele não aceitar nenhuma tentativa de acordo. Aí é que entra a questão. Se Deus endureceu o coração de Faraó, não estaria Deus interferindo no livre-arbítrio dele? Porque quem está me acompanhando nos vídeos passados, eu falei que uma das grandes características que Deus fez na criação, uma das grandes consagrações é o livre-arbítrio, né? Foi por isso que ele permitiu que o mal entrasse, justamente para não mexer no livre-arbítrio. Mas nesse caso particular, que ele endureceu o coração do faraó, para que se cumprisse aquelas profecias de que todas as 7 pragas acontecessem, né? Com a recusa de Faraó, ele teve que endurecer o coração do Faraó para não aceitar nenhum tipo de acordo. Não interferiu no livre-arbítrio de Faraó, porque Faraó, se ele endureceu o coração de Faraó, ele não teve escolha. Se ele não teve escolha, ele não teve a chance de exercer o livre-arbítrio dele. Isso é uma questão que ninguém respondeu. Pode ser que eu tenha conhecimento aqui na Terra, mas é uma coisa que a gente guarda, que a gente com certeza sabe que da glória a gente vai ter esse conhecimento. Da glória não passa. A gente vai ficar sabendo. Uma segunda questão ainda no tempo de Davi já consolidado rei, já dentro de Jerusalém, Deus mandou através de um profeta um recado para Davi, que era porque Israel ficava sob constantes ameaças. Israel chegou em Canaã, estava ocupada, e aquela terra era para o povo de Deus, foi consagrada para o povo de Deus. Israel teve que lutar, teve que pelejar para poder tirar esse povo dali, desalojar esse povo e ali se estabelecer. Esse povo que foi desalojado nunca se conformou com isso, sempre tentava voltar. Se eu não me engano, eu não vou tentar aqui falar os nomes não, porque eu corro risco de errar, mas existiam esses povos, não se tratava dos filisteus, amonitas, alguma coisa assim. Deus, sabendo de uma ameaça iminente que Israel estava sofrendo, de uma invasão, Deus mandou um recado para Davi e até esse povo, onde estava localizado esse povo, né? Uma espécie de acampamento de vilarejo, sei lá o que for, e mandou que Davi exterminasse
todo mundo, não poupasse ninguém, nem mulher, nem homem, nem mulher e nem crianças. E digo mais, Deus deu uma ordem expressa para não poupar nem crianças de peito que estavam sendo amamentadas. Isso soa até um pouco assim, te faz ir lá no fundo da reflexão. Puxa vida, criança de peito, exterminar. Eu já procurei várias explicações. Existe uma explicação, mais uma vez cito o professor Rodrigo Silva, de que esse povo era um povo pagão, um povo que teve várias oportunidades de conversão, nunca cogitaram isso, entendeu? E tiveram esse terrível destino. Mesmo assim, eu acho desproporcional. Mas quem sou eu, gente? Quem sou eu? Deus é Deus. Deus sabe o que faz. Eu sei lá o que sairia desse povo. De repente sairia uma nação terrível, de um único descendente, mesmo que fosse uma criança de peito. Porque Deus, como eu falei, nós temos a visão micro, Deus tem a visão geral, macro. Então eu não questiono, eu aceito e sei que na glória eu vou ter a resposta para isso. Encerro aqui o segundo tópico. Vamos para o terceiro. Esse aqui é interessante, gente. Olha só. Ainda no tempo de Davi, sempre Davi, né? É porque Davi a história de Davi é muito, muito fantástica, né? Aconteceram muitas coisas no período dele ali. Deus fez uma aliança com o povo de Israel. E para consolidar essa aliança, ele mandou se fazer uma arca que se chamava Arca da Aliança, e que dentro dessa arca tinham objetos sagrados, né? E que não deveriam ser violados, deveriam ser guardados por essa arca. Deus deu até as coordenadas, como é que a arca deveria ser feita, com base de seres alados, né? Com as asas encontradas, né? Tocando uma asa na outra, né? Como se fossem anjos, né? Com as asas fechadas, tocando uma na outra. Uma coisa muito bonita, muito bonita. Depois vocês olham na internet para vocês verem a Arca da Aliança. E Deus mandou que essa Arca da Aliança fosse transportada de um ponto de Israel para outro. Mas Deus mandou a forma como isso deveria ser feito. Deveria ser feito através do quê? Transporte através da mão de obra de homens mesmo. Porque a arca ficaria em cima de um suporte, esse suporte nos lados teriam umas argolas em formato cilíndrico, e que se passaria nessas argolas varões. Daí o povo evangélico chamar determinada pessoa, determinado membro de varão, vem daí, desses varões que transpassavam esse suporte, né? Aí ficariam dois varões, um atrás e o outro na frente, e vários homens segurando o varão à frente, vários homens segurando o varão atrás, e deveria se levar a pé. O que Davi fez, gente? Tudo diferente. Davi mandou construir uma carroça de madeira, e essa carroça era puxada por animal, tração animal, 2 bois. Colocaram lá e colocaram a Arca da Aliança. Você sabe que antigamente não existia rua pavimentada, não existia, era rua altamente acidentada, pedregosa.
Conforme a arca ia passando, ia trepidando. E a tampa da arca ameaçava cair a todo momento. Se essa tampa caísse, todo mundo morreria, porque ali ia se manifestar a glória de Deus que estaria ali dentro, e que a glória de Deus, ela fulmina o pecado. Como todo mundo é pecador, todo mundo morreria instantaneamente. O que aconteceu? Num desses percalços, houve uma trepidação tão forte em que um dos soldados de Davi viu que a tampa ia sair. E o que ele fez? Ele se lançou em cima da arca, segurou a tampa para que ela não caísse e fechou, evitando a morte de várias pessoas que estavam naquele cortejo. Mas o que aconteceu com ele? Ele morreu instantaneamente. Quando ele bateu no chão, já bateu morto. Aí eu pergunto, uma pessoa temente a Deus, que fez aquilo no propósito de salvar vidas e perdeu a vida, não fica uma coisa assim meio que contraditória? Vocês me entendem? Ele se lançou justamente para que o mal pior fosse evitado. E sofreu a mais terrível das consequências, perdeu a vida. Eu aceito, porque Deus sabe o que faz. Eu sei lá o que ele está passando lá na glória agora, se de repente ele está sendo enaltecido por esse gesto, mas vendo essa questão aqui nesse plano, fica meio esquisito. Se você não tiver fé, parece que foi um castigo. E não me entra na cabeça um Deus punidor. Na minha cabeça entra um Deus amoroso, misericordioso, benevolente. Por isso que causa estranheza num primeiro momento. Mas vamos deixar para a glória, que é outra questão que a gente também tem que... não pode ficar também encucado, conforme eu falei. Outra questão também, gente, é de Judas. Quando Judas traiu Jesus, já existia uma profecia de que um homem trairia Jesus com um beijo, muitos séculos antes de Jesus nascer. Então, se você pensar que Judas já nasceu com essa predestinação de trair Jesus Cristo, aonde está o livre-arbítrio dele? Ele não nasceu principalmente para isso? Que culpa, a gente fazendo aqui um pouco do advogado, que culpa ele teria se ele nasceu justamente para isso? Se já estava escrito o cumprimento dessa profecia. Mais uma vez, agora eu fico com a explicação do professor Leandro Quadros, dos Adventistas, e que ele explica o seguinte: não se trata de predestinação, se trata da onisciência de Deus. Deus já sabe, porque para Deus passado, presente e futuro acontecem no mesmo momento, conforme eu te expliquei lá no primeiro vídeo. O tempo não existe, acontece tudo numa coisa só. Deus já sabia, que da postura de Judas. Deus não interferiu em nenhum momento no livre-arbítrio dele. Só que ele já sabia de que isso iria acontecer. Nada impede que, como ele é atemporal, fora do tempo, que ele voltasse séculos atrás e já através dos profetas da época comunicasse esse fato. Olha, vai haver um homem que vai trair o Salvador
com um beijo. O que tem de predestinação nisso? Nada. Tem a onisciência de Deus. Vocês me entendem? Outra coisa. Essa daqui, gente, é uma das mais intrigantes. Por exemplo, está na Bíblia que Jesus vai voltar à terra pela segunda vez, vai colocar a planta dos pés aqui na terra pela segunda vez, já que ele conserva o seu corpo terreno, conforme te expliquei, glorificado, modificado, mas ainda assim o mesmo corpo que ele teve aqui da primeira vez. Esse dia que ele vai voltar para cumprir o início do juízo, né, para arrebatar a igreja, esse dia, na Bíblia, diz que enquanto ele esteve aqui, em uma das pregações dele, ele foi perguntado sobre isso. Não lembro quem, nem sei se a Bíblia especifica quem é, mas ele foi perguntado: Senhor, quando é que o Senhor retornarás? E ele responde: isso ninguém sabe, só o Pai. Aí já começa a questão. Quem acredita na Trindade divina, em que há um só Deus em 3 pessoas, e se Jesus é Deus, conforme a nossa crença, conforme nós temos essa crença, como ele não sabe se ele tem a onisciência? E como ele pode falar que só o Pai sabe e ele não sabe se ele é Deus? Uma das explicações para isso já é uma teoria, né? É que Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, ele teve despido dos seus atributos divinos. Entre os atributos divinos está a onisciência. Então, naquele momento, ele não sabia. Depois da ressurreição, ele recupera todos os atributos divinos. Mas aí você me pergunta, Fabiano, então ele estava despido dos atributos divinos para viver inteiramente como um homem? Eu falei, sim. Para sentir tudo que um homem sente? Eu respondo, sim. Para passar por todas as experiências do homem, inclusive as dores humanas? Exatamente. Ué, se ele estava assim, como é que ele ressuscitou Lázaro? Como é que ele tirou demônios de várias pessoas? Como é que ele restabeleceu visão do cego? Como é que ele andou pelas águas? Fez várias coisas sobrenaturais que um homem comum não faz. Mas aí tem uma explicação seguinte: apesar dele ter se despido dos atributos divinos, ele tinha uma íntima ligação com o Pai dele. E tudo que ele fazia era através de pedidos ao Pai, e o Pai atendia. Tanto que quando ele vai ressuscitar Lázaro, se você for ver pelo trecho bíblico, ele não fala na primeira pessoa. Ele não atribui a ressurreição de Lázaro a ele. Ele pede ao Pai para que ressuscita Lázaro, e Lázaro é ressuscitado. Entende? Mesma coisa os outros milagres, podem reparar. Quando ele devolve a visão ao cego, ele fala o seguinte: a tua fé te salvou, a tua fé te deu a graça. Então quer dizer, ele deu a entender que todos nós podemos fazer isso dependendo da fé. É uma coisa que nós mesmos temos esse poder, só que não somos treinados para isso.
é uma das explicações do porquê ele não saber do dia da volta quando foi perguntado, que aparentemente entra em conflito com a onisciência dele. Eu acho bastante plausível essa explicação. Por quê? Deus, quando veio para cá, ele não veio para brincar de ser homem. Ele veio literalmente para ser homem. E para ser homem, ele tem que se despojar da glória. Inclusive, a Bíblia fala isso, que ele se despojou da glória para se fazer carne. Então, todos os atos miraculosos, todos os atos sobrenaturais foram através da íntima ligação que ele tinha com o Pai dele. Inclusive a última súplica, de ele tentar livrar ele daquele terrível destino da crucificação, em que ele pediu para livrar do cálice. Se ele tivesse o poder, ele poderia, mas o que ele fez? Ele pediu ao Pai. E o Pai não concordou e mandou Moisés e Elias ajudar nesse revigoramento da coragem, da fé dele. Ele estava abatido, ele era homem, ele sentia esse abatimento. Ali foi um momento de fraqueza humana. Deus mandou os dois justamente para conversar com ele, para recuperar, para revigorar o plano de salvação, para revitalizá-lo, vamos dizer assim. E ele cumpriu a profecia brilhantemente, conforme só um Deus mesmo poderia cumprir. Depois da ressurreição, ele volta com todos os seus atributos divinos. Inclusive, na despedida dos apóstolos, a última vez que ele é visto flutuando, subindo numa nuvem até se perder de vista nos céus. Foi a última vez que Jesus foi visto. Tá bom, gente? Então essas são as dúvidas que eu tinha, né? E que eu tenho e que eu compartilhei com vocês aí. Espero que tenha aguçado essa ânsia de querer entender aquilo que Deus permite que se entenda e que Deus nos deu o discernimento para separar aquilo que é para ser entendido e aquilo que é para deixar para lá, para não fazer mal à nossa saúde mental. Se ficarmos em cima daquilo, começamos a sofrer e começamos a entrar num espiral de questionamentos e que não faz nada bem para a saúde mental. Tá certo? Então, essas foram as indagações mais interessantes que eu pensei na Bíblia. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. E mais uma vez eu mando para vocês aí, como sempre, um beijo no coração de todos, né? E aguardo vocês aí num próximo vídeo. Tá legal, gente? Muito obrigado. Fiquem na paz de Deus.